Bem-vindos ao Conversas de Mudança. Desta vez trago até vocês alguém que vai falar num tema extremamente importante àquilo que é um segmento no nosso país muito desvalorizado. Desta vez trago como tema central as finanças pessoais. É factual que em Portugal somos dos últimos lugares no ranking da literacia financeira e não nos devemos deixar que isto seja ignorado por todos nós. Por isso, não só os rankings futebolísticos ou a qualificação para um campeonato europeu deve ser importante para que todos estejamos importados com isso necessariamente. Para isto, em Portugal sabemos que não falamos abertamente sobre dinheiro. Não falamos quanto ganhamos, de onde vem o nosso dinheiro, onde gastamos, poupamos ou até mesmo investimos. Este episódio surge com este objetivo maioritário, podermos sair desta bolha e, principalmente depois de ouvirmos este episódio, com a ajuda do Sérgio, sabermos mais sobre aquilo que é o dinheiro. Por isso, Sérgio, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por estares a despender deste tempo. E para começarmos a nossa conversa, queria-te fazer uma pergunta que é bastante simples, mas sempre difícil de ser respondida num ser individual. Quem é este Sérgio Rodrigues? Bem, este que é o único, não é? Não, que há de haver outros Sérgios Rodrigues, cada um com as suas ideias. Antes de mais começar por agradecer o convite para estar aqui à conversa contigo sobre este tema e usar isso para começar a resposta à pergunta que é: o Sérgio Rodrigues é apaixonado por finanças e por números e por dinheiro, e isto às vezes é um bocadinho mal entendido, mas na boa perspectiva do dar importância ao dinheiro, de falar sobre o dinheiro, ensinar, ajudar, e nessa perspectiva toda. Tenho 35 anos, a minha formação académica foi na área da gestão, trabalhei em várias empresas, em várias funções, mas em todas elas faltou sempre esta parte, faltou ensinarem-me a gerir dinheiro, lá está, sendo licenciatura e mestrado na área da gestão, eu não tive uma única cadeira sobre finanças pessoais. Eu sabia tudo sobre o IRC, tudo sobre o IVA e IRS, muito pouco. O que era o S&P 500? Muito pouco. E então a minha carreira, digamos assim, em termos de finanças pessoais começou um bocadinho por aí e foi naturalmente progredindo, e hoje em dia é o meu negócio, é a minha vida, todos os dias, a tentar ajudar as pessoas a explicar e a descomplicar muito este mundo das finanças pessoais, e é isso que eu faço e é isso que adoro. Fora isso, sou casado, Lisboa está a viver na zona do Porto há 3 anos, por isso sou uma das mudanças de Covid, e gosto de fazer muitas outras coisas, mas assim de uma forma muito resumida, é isso. É isto. Relativamente àquilo que falaste, e nós como cidadãos, enquanto portugueses, é muitas vezes negligenciada esta procura por conhecimento no que toca às finanças, seja pelo nosso ensino, mas também pela nossa proatividade própria em ir buscar conhecimento neste tema que é tão importante quando falamos de dinheiro. Por muito que queiramos esquecer esta importância e muitas das vezes até desvalorizar, dizendo que não é assim tão importante, o dinheiro acaba por ter influência em tudo o que é a nossa vida, seja para experiências, seja para negócios, seja para a carreira. Neste caso, que recursos ou ferramentas achas que é importante as pessoas começarem a adquirir para olharem para este tema de uma forma muito mais ampla? A primeira ferramenta são elas próprias e tocaste num ponto importante, que é a importância que as pessoas dão ao dinheiro. E há muitas pessoas que continuam a dizer que não é importante e que não traz felicidade, todas aquelas coisas que se costuma muito ouvir dizer. E no outro dia estava a falar com uma pessoa que estávamos a discutir esta questão e das pessoas dizerem que o dinheiro não é importante, o que interessa é ter saúde, certo? O problema é que a saúde às vezes é cara e esse é que é o problema, não é? E as pessoas tentam distanciar-se da questão do dinheiro, mas não percebem ou não querem perceber que ele é muito importante para muitas coisas que sim. A saúde é muito importante, o bem-estar é muito importante, a felicidade é muito importante, claro que sim, mas todas essas coisas, de alguma forma e mais cedo ou mais tarde, vão ser influenciadas pelo dinheiro que nós temos para gastar nelas. E daí, lá está, o dinheiro por si não faz nada. Eu costumo dizer isto muitas vezes: se eu tiver aqui 1 milhão de euros em cima da mesa e não fizer absolutamente nada com ele, eu vou ser igualmente feliz ou infeliz. Okay? Agora, eu posso usar esse 1 milhão de euros para muitas coisas que vão fazer de mim mais feliz ou mais infeliz. E por isso as pessoas, este é o primeiro passo, é o primeiro recurso, é as próprias pessoas pensarem naquilo que acham sobre o dinheiro, naquilo que pensam sobre o dinheiro e darem-lhe a importância que ele tem, porque tem, quer queremos, quer não, no mundo ocidental, se quisermos dizer, que nós vivemos, o dinheiro tem importância, e o dinheiro é importante e é muitas vezes essencial para conseguirmos fazer aquilo que queremos fazer. Passando dessa parte que é, da minha experiência, a mais difícil, é as pessoas darem este passo. A partir daí, o que é que as pessoas podem começar por fazer? Há uma série de livros que podem começar a ler para aprender sobre estes tópicos. Há uma série de pessoas, eu incluído, e naturalmente eu e a Meu Capital, a empresa da qual faço orgulhosamente parte, mas muitas outras pessoas, porque depois isso é uma questão muito interessante. As finanças são pessoais e cada um tem a sua abordagem diferente, por isso aquilo que eu explico, a forma como eu explico, será
naturalmente diferente daquilo que outras pessoas explicam. E é muito importante para quem está a começar neste mundo ouvir diferentes ideias, ouvir diferentes pessoas a falar sobre este tema, para depois poderem tomar uma decisão muito mais acertada, porque aquilo que faz sentido para mim não fará sentido para muitas pessoas, e por isso, se só me ouvirem a mim, por muito que eu até gostasse que só me ouvissem a mim, mas se só me ouvirem a mim e depois fizerem aquilo que eu explico ou que eu faço, aquilo pode não funcionar para elas e dessa forma o meu trabalho falhou. Porque o meu trabalho não é as pessoas fazerem aquilo que eu faço, não é fazer aquilo que eu ensino. O meu trabalho é ensinar as pessoas a pensar, a explorar, a estudar, e isso é muito importante, ouvir diferentes pessoas, para depois poder tomar uma decisão. E se a pessoa fizer esse caminho, influenciada de certa forma por mim, e depois tomar decisões completamente diferentes das minhas, mas que esteja completamente tranquilo, consciente, que aquilo faz sentido, então eu estou contente porque eu fiz um bom trabalho. Se a pessoa fizer o que eu faço, porque eu lhe disse, eu falhei na minha função claramente. Ou seja, e começando esta fase, que é o começar a ouvir pessoas, começar a ler livros, começar a fazer cursos, mesmo e há sempre esta resistência do pagar para aprender, seja sobre o que for, e as finanças pessoais não são exceção. A verdade é que hoje em dia estamos na melhor altura para aprender gratuitamente sobre praticamente tudo o que nós quisermos. E eu digo isto muitas vezes, que arranjei a minha máquina de lavar roupa 2 vezes com vídeos no YouTube. Porque aquilo dava um erro qualquer, não funcionava, o YouTube metia o modelo da máquina, metia o código do erro e aparecia-me um vídeo qualquer de alguém a arranjar a máquina e eu consegui fazê-lo. Por isso, se eu que não percebo nada de máquinas de lavar consegui arranjar a minha gratuitamente... Também conseguimos neste aspecto procurar informação. Sem dúvida. Agora, naturalmente que a partir de um certo nível não vai ser suficiente essa informação gratuita, não é? E vamos ter que começar a investir mais em termos de formação. Mas a verdade é que se optarmos só pela formação gratuita já estaremos muito à frente da esmagadora maioria das pessoas que não investe nem tempo. Aqui estamos a falar de investir tempo, não necessariamente dinheiro. Por isso, eu diria que o caminho será esse. Primeira ferramenta, a própria pessoa repensar aquilo que acha sobre o dinheiro e porque é que acha isso. E muitas vezes isto vem dos pais, dos avós, porque as pessoas cresceram num determinado contexto que as levou a pensar aquilo, seja lá o que for, sobre o dinheiro. Por isso esse é o primeiro passo e é o mais difícil. Depois é começarem com este conteúdo gratuito de qualidade, que existe muito, e depois naturalmente irem afinando e passarem para um conteúdo, obviamente, de uma qualidade superior, mas pago, mais específico, mas diria que é um caminho perfeitamente fazível por qualquer pessoa e ao alcance de qualquer um. Exatamente, porque a qualquer área da nossa vida e a qualquer altura temos de perceber que será obviamente um objetivo tratar melhor das nossas finanças pessoais. Nem sempre vamos estar habituados a viver em casa dos pais, ou seja, vamos chegar a certas alturas de vida em que temos de sair, outras alturas que queremos investir e lá está, para todas as áreas da nossa vida precisamos de falar sobre isto que é o dinheiro. Por isso, quando alguém chega a essa fase de vida em que o objetivo é tratar melhor das suas finanças pessoais, já enunciaste algumas formas de poder adquirir mais conhecimento. Os livros, os workshops gratuitos, formações e eventualmente à frente mentorias, etc., das quais também és responsável. Mas como primeiro passo, o que é que uma pessoa que hoje estabelece para si, ok, eu quero agora tratar melhor das minhas finanças pessoais, eu quero fazer diferente quanto ao meu dinheiro, quanto ao que eu ganho, quanto aos meus rendimentos, apontar numa folha os gastos, montar um orçamento pessoal, o que é que uma pessoa pode fazer hoje a não ser a procura de conhecimento, o que é que ela pode fazer de forma prática para tratar melhor do seu dinheiro? É exatamente a parte do orçamento. O orçamento é a base de tudo e não interessa se a pessoa ganha 1.000 euros, ganha 10.000 euros. Há pessoas que ganham 10.000 euros ou mais e têm as finanças piores do que as pessoas que ganham 1.000. Por isso não é uma questão de quanto é que se ganha e, na verdade, se não conseguirmos gerir 1.000, não vamos conseguir gerir 10.000. Isso é certo. Ok? Por isso fazer o orçamento é o primeiro passo prático que as pessoas devem fazer. Saber exatamente quanto é que ganham, se tiverem várias fontes de rendimento, porque têm 2 trabalhos, porque têm investimentos, vamos lá chegar, mas perceber exatamente quanto é que ganham de cada uma delas e a parte dos gastos, perceber exatamente quanto é que gastam e em quê. Porque não me interessa muito saber se eu gastei todo o meu... Imagina, eu recebo o ordenado ao dia 25 e ao dia 15 tenho a conta a zeros. E eu não faço ideia para onde é que foi aquele dinheiro. Isto não me diz nada. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou cortar? Eu não sei. E então, o detalhe, nós temos que saber exatamente quanto é que gastamos, em quê, para onde é que o dinheiro está a ir, para que se chegarmos a essa situação, ok, eu chego ao dia 15 e agora ainda me faltam mais 10 dias até receber o próximo ordenado e não tenho dinheiro na conta. Para onde é que ele foi? Porque, exatamente, nestes 10 dias eu vou precisar de comprar coisas de supermercado, seja lá... Viver, exatamente, não é? Por isso, eu preciso saber para onde é que ele foi. E muitas pessoas não fazem ideia para onde é que ele vai e onde é que se vê a maior parte das pessoas a gastar dinheiro. Ou naquelas subscrições de produtos ou serviços que já nem usam,
nos ginásios vê-se muito isto. As pessoas estão inscritas no ginásio e já veem aquilo quase como donativo, aquilo já nem vão lá, aquilo é só mesmo pagar para contribuir para o ginásio continuar a funcionar porque não estão a usufruir nada. Subscrições de Netflix, de Spotify, de tudo, de Disney Plus, de tudo mais alguma coisa. Há muitas pessoas a gastar dinheiro em muitos almoços e jantares fora, demasiado dinheiro. Okay? Isto é muito importante. Gastar dinheiro com as coisas que nós queremos. E eu adoro comer. E adoro comer fora. A verdade é essa. Pá, é um dos meus gostos, é o que é. Mas há pessoas que perdem completamente o controle e já não fazem ideia de onde é que estão. E depois começas a espremer aquilo tudo e pensas que há ali muito dinheiro, pá, realmente que foi mal gasto e que a pessoa nem se apercebeu. Se a pessoa começar a fazer esse detalhe todo, e é um trabalho que demora 15 minutos por semana, meia hora na loucura, que é abrir o home banking, e hoje em dia lá está com a facilidade de acesso à informação, abrimos o nosso home banking e temos lá linha a linha, todo o dinheiro que entrou, todo o dinheiro que saiu da nossa conta, tudo, e está lá tudo, onde é que foi. Agora, se eu fizer isto uma vez por mês vai ser mais difícil, porque eu já não me vou lembrar de onde é que gastei dinheiro há 3 semanas, se a descrição for um bocadinho genérica eu já não sei onde é que ele foi. Se todas as semanas eu reservar ali 15 minutos, 30 minutos para isto, ele está em dia, está atualizado, e eu posso me preparando e posso perceber, ok, e depois é muito importante as pessoas também verem o que é que ainda falta pagar. Ora, se eu vou ter uma conta para pagar daqui a 2 semanas, eu tenho que ter o dinheiro nessa altura. Ora, se eu neste momento olho para isto e já não tenho, eu tenho um problema. Por isso, ter este orçamento completamente dominado, é o primeiro passo e que é essencial. Sem isto, tudo vai correr mal daí para a frente. E há pessoas que saltam passos e começam a investir dinheiro e não sei o quê, e corre mal, porque depois chegam ao meio do mês e ficam sem dinheiro na mesma. Por isso, saber fazer o orçamento, saber exatamente quanto é que ganham, quanto é que gastam, onde é que gastam, é o primeiro passo prático e essencial para qualquer pessoa. A nossa saúde e o bem-estar importam e uma das formas de darmos atenção a estes temas é com a atividade física. Aqui tens um espaço devidamente equipado com todos os materiais que precisas para que te ajudem a cumprir com os teus objetivos. E ainda tens profissionais qualificados na área que te possam ajudar de forma mais eficaz naqueles que são os teus treinos. No H-Studio, em Penafiel, localizado na Avenida de Recesinhos, tens o local certo para começares a treinar. Nós falamos muito, quando tratamos disto das finanças pessoais, fala-se muito na parte do investimento, ou seja, em investirmos o nosso dinheiro, alocarmos dinheiro em algo que possa render para nós e metermos, digamos que o nosso dinheiro a funcionar, como se fosse um trabalho. Mas mais do que investir, poupar também será importante naturalmente. Sentes que antes de investir devemos estar preocupados com a poupança ou é uma ideia errada? Lá está, fazer um orçamento tem um objetivo, que é encontrar uma folga financeira. É conseguirmos gastar menos do que ganhamos. E isto é válido para qualquer pessoa. É o primeiro passo do orçamento e o objetivo de o fazer é esse, é garantir que sobra alguma coisa. E com isso que sobra, isso no fundo é uma poupança, de certa forma, não é? Isso é o primeiro passo, é garantir que existe uma poupança, é garantir que conseguimos todos os meses colocar dinheiro de parte e depois, obviamente, podemos tentar rentabilizá-lo, não investindo, o investido é um passo seguinte, ok? Mas há uma série de produtos de poupança e há formas de conseguir rentabilizar isto. Nunca será brilhante, mas não é esse o objetivo da poupança, é criar ali, chama-lhe fundo de emergência, chama-lhe o que quiserem, mas cada um tem os nomes que quiser. Mas a ideia é que todos os meses criar este hábito e esta rotina de conseguir sobrar dinheiro e pôr de parte. E depois, o primeiro caminho será a poupança, os produtos mais conservadores, que obviamente também são menos remunerados, mas que criam ali uma poupança para um imprevisto. E depois, quando isso estiver construído, aí sim entrar no mundo do investimento, que eu acho que toda a gente devia lá estar, honestamente. Obviamente, depois cada um investe em coisas diferentes e tem ideias diferentes. Também se vê muitas pessoas a passarem do descontrole total para o investimento direto. Começam a encontrar uma folga, o que é bom, mas saltam logo para o investimento. E o problema é, depois o investimento corre mal, resgatam, vendem a perder, perdem dinheiro, não há reserva, aparece um imprevisto qualquer, têm que vender num investimento que por acaso até correu mal e perdem dinheiro, e por isso, não, é orçamento, encontrar uma folga regular no nosso orçamento, poupar isso, tentar rentabilizar o melhor possível naturalmente, quando essa poupança estiver feita, aí sim dar o passo seguinte para os investimentos. E há uma coisa que tu falaste aqui há pouco, antes de irmos à próxima pergunta, que eu acho que é muito importante de realçar, que é não entrarmos em extremos. Ou seja, definirmos para nós que queremos tratar das nossas finanças pessoais e de repente vamos começar a investir todo o dinheiro que poupamos, etc. É importante também, eu acho que também sentes isso, termos realmente uma parte alocada ao lazer. Isso que falaste, o jantar fora, o comer fora, etc.
Depois, temos aqui um tema também às vezes um pouco sensível, que é, nós todos sabemos e estamos a par naturalmente das políticas do nosso país. Cada vez mais se fala mais no Jornal Nacional sobre os impostos, sobre as taxas de juros, empréstimos, as subidas nas rendas, a tão famosa e afamada inflação, que ultimamente só se fala nesse tema. Tu achas realmente, e de uma forma sincera, tu prestas mentoria, tu fazes cursos, tu és CEO da Meu Capital, tu sinceramente achas que é possível investirmos dinheiro com o salário mínimo? E ao mesmo tempo queria-te perguntar, como é que eu posso ter como objetivo atingir a liberdade financeira tendo em conta que estamos em Portugal, que temos estas políticas e com o salário médio nacional, é possível atingirmos isto? Bem, com o salário mínimo só se viver em casa dos pais e não tiver responsabilidades nenhumas. Lá está, uma pessoa que ganha o salário mínimo, ou um casal em que os dois ganham o salário mínimo e tenham uma casa para pagar e todas as contas associadas a isso, só se calhar nessas necessidades, nessas despesas básicas, se calhar vai todo ou quase todo, porque há uma, já não é de agora, naturalmente, mas claramente nos últimos anos tem-se notado uma discrepância cada vez maior entre o custo de vida e os rendimentos das pessoas. Os rendimentos aumentam a um ritmo muito, muito baixo. A verdade é essa, e o custo de vida tem disparado. Este último ano, então, foi um absurdo completamente, não é? Foi uma exceção, felizmente, não são todos os anos assim, mas, para te responder claramente à questão, eu diria que não. Pessoas que ganham o ordenado mínimo e que, lá está, têm os seus compromissos financeiros normais, qualquer pessoa tem para viver, não vai sobrar, é tão simples como isto, ok? Quem tem o ordenado médio, talvez, com muitas dúvidas, o ordenado médio bruto em Portugal ronda aos 1.400 euros, o que depois de impostos vai dar para os 1.000. E nós sabemos que as médias valem o que valem, não é? Porque depois há muitas pessoas a ganhar muito menos do que isso, há algumas a ganhar muito mais, na média dá 1.000. Mas vamos assumir que toda a gente ganha 1.000 euros. Epá, com 1.000 euros numa renda de uma casa no Porto ou em Lisboa ou numa cidade relativamente grande, são 600, 700, 800 euros. Quer dizer, se eu ganho 1.000 e gasto 700 numa renda, como é que eu vou... 300 euros para pagar contas e para ir ao supermercado, não vai dar. É tão simples como isto. E acho que é importante sermos muito honestos em relação a isso, e eu ainda há pouco tempo fiz este trabalho, porque eu estava plenamente convencido das minhas capacidades, que ia chegar a esta conclusão de dizer, não, é perfeitamente possível uma pessoa que ganhe 1.000 euros ainda conseguir poupar e investir. E comecei a fazer esta investigação e muito rapidamente percebi que não, que estava completamente enganado. E é importante as pessoas terem esta noção, não vamos estar aqui a fazer de conta que é possível e que vamos aqui fazer grandes estratégias. Não, uma pessoa que ganha um ordenado médio de 1.000 euros não vai conseguir poupar nada, muito provavelmente, a menos que lá está, vive em casa dos pais ou partilhe casa com alguém e isso até reduz bastante os custos, ok, tudo bem. Uma pessoa que queira morar sozinha numa das principais cidades do país ou nas periferias com o ordenado médio nacional, todo o ordenado muito provavelmente vai para as suas necessidades básicas. A pessoa se calhar nem vai conseguir encontrar uma folga, lá está, para ir jantar fora uma vez por mês. Muito provavelmente. Ok? Isto é muito importante, as pessoas terem esta noção, não é bonito se dizer, mas é verdade. Agora, onde é que está aqui a outra parte da equação? As pessoas não têm que ficar assim. Okay? As pessoas estão nesta situação e muitas pessoas estão nesta situação. Não temos que ficar assim. Felizmente é possível ganhar mais dinheiro. E há muitas formas de ganhar mais dinheiro. E as pessoas esquecem-se disto. Porque quando se fala da questão de sobrar dinheiro ao final do mês, as pessoas pensam em cortar despesas. Ótimo, perfeitamente de acordo. Mas lá está, se eu ganho 1.000 e gasto 700 em renda, eu vou cortar no quê? Não há muito para cortar, não é? As pessoas esquecem-se do outro lado, que é o aumentar os rendimentos. E aí há muitas formas, e há muitos esquemas mal montados, também fica já o alerta. Por isso, se alguém prometer ganhos muito rápidos, garantidos e imediatos, provavelmente não vai acontecer. Pode acontecer uma situação raríssima qualquer. Provavelmente não vai acontecer. Agora, ter um segundo trabalho, mudar de trabalho, no limite, mudar de país, que é o que muita gente está a ver, vou dizer, obrigada a fazer. Porque eu quero acreditar que a maioria das pessoas que imigram não é porque quer. Haverá naturalmente pessoas que querem viver num outro país, ter essa experiência. Tem necessidade de... A maioria das pessoas, acredito eu, imigra porque tem essa necessidade, porque olhou aqui para os seus rendimentos e gastos e percebes que não vai dar. Por isso, há essas formas. Agora, vai dar trabalho? Vai ser desconfortável? Claro que sim. Claro que sim. Encontrar um segundo trabalho e tirar-me tempo da minha família ou dos meus amigos, sim. Criar um negócio com tudo o que vem associado a isso, na probabilidade, esperemos nós, daquilo correr bem, ganhar mais algum, vai dar trabalho? Vai. Mudar-me para o outro lado do mundo, se for preciso, para mudar de vida, vai ser difícil? Vai. Mas é uma questão de necessidade.
Mas acaba por ser muito importante abordarmos este tema com essa realidade, porque infelizmente, para além de não termos muita proatividade por parte do público em buscar este conhecimento, porque informação há muita, somos uns privilegiados neste momento no mundo em que vivemos, porque temos N de pessoas e especialistas a falarmos na internet, mas por isso é que mesmo quem tem essa proatividade e quem procura deve filtrar a informação, porque vendem-nos muitas vezes essa ideia de que é possível, com todos os rendimentos que temos, é sempre possível investirmos ou pouparmos, e é importante falarmos nessa realidade. Depois, entramos agora aqui no momento entre as perguntas, que é um momento já característico do Buy or Change Talks, que é o Buy or Decision, e trata-se de respostas curtas para perguntas igualmente curtas. Por isso eu queria te perguntar meio o que é que preferes, investir no longo prazo ou no curto prazo? Longo prazo, sem dúvida. Android ou iOS? Não tenho experiência com iOS, por isso Android. Poupar ou investir? Investir. Viver em Portugal ou ir para fora, para outro país? Em Portugal. Uma frase que te lembres todos os dias? Que lembro todos os dias. Se não arranjares forma de fazer dinheiro enquanto dormes, não vais trabalhar até morrer. Uma inspiração ou um ídolo? Warren Buffett. No teu melhor mês, quanto é que tu faturaste? Ui. É complexo, é complexo. Uns bons milhares, vamos ficar assim, uns bons milhares. Um objetivo do teu futuro, de curto e de longo prazo? Reformar-me antes dos 50. 1 milhão de imediato ou 10 mil euros todos os meses para poderes investir? 1 milhão de imediato. Criptomoedas, sim ou não? Nunca. Atividade favorita para lazer? Para lazer, desporto. Hábito indispensável do teu dia-a-dia? Leitura. E agora, já que fomos a esta questão, queria-te perguntar também mesmo isso, a tua opinião sobre aquilo que são as criptomoedas. Porquê nunca estas criptomoedas? Nunca, lá está. Se calhar saiu um bocadinho, foi rápido mais. A culpa é tua, que as perguntas são rápidas e as respostas também. Certo. Não, mas a tua perspectiva, a tua opinião. Certo. Pronto, neste momento continuo orgulhosamente com 0 euros investidos em tudo o que seja criptoativos, vamos até generalizar, não só criptomoedas. Continuo a ter uma descrença enorme em relação a todo esse mundo, a verdade é essa. Continua a não me fazer sentido, percebo, e lá está. E já fiz esse caminho do estudar sobre o assunto, falar com pessoas que percebem muito do assunto, ler, ver, fazer curso, etc. Para poder ter uma decisão informada e consciente, para não ser só um acho que. E claramente, agora percebendo do assunto, não me faz sentido. Toda a questão, eu percebo, apesar de não concordar com ela, a questão das finanças descentralizadas, de não termos aqui bancos centrais, porque fazem um péssimo trabalho, a verdade é essa, vamos ser muito honestos, é o que é. Não acho que isto seja o caminho. Não acho que estarmos confiantes numa rede de milhões de pessoas / pontos, digamos assim, que validam, não me parece que seja por aqui. E lá está, eu acho que também a lenta adoção disto, porque já se fala há muito antes de criptomoedas, às vezes parece que é uma coisa muito recente, mas não é assim tão recente quanto isso, e está a haver uma adoção muito lenta, e na verdade todos os movimentos, infelizmente, de certa forma, ou felizmente, os movimentos de fight the power normalmente correm mal. E eu ainda vejo muito o mundo dos criptoativos como um movimento de fight the power. Pá, e quer queiramos, quer não, o power vai nos abafar de alguma forma, e acho que é isso que tem acontecido e acho que vamos continuar por aí. Se sentes seguro quando estás em casa ou quando estás ausente, tens uma empresa e queres cumprir com todas as normas de responsabilidade e segurança, a Larsat tem as soluções certas para ti, desde videovigilância, detecção de incêndios ou até mesmo engenharia de segurança contra incêndios. A orçamentação é sem compromisso e os serviços sem fidelização. E não esquecer que, se é segurança, é a Larsat. As criptomoedas vêm provar que temos imensas formas de investimento, umas melhores, outras piores, que devem naturalmente ser analisadas por quem sabe. Tu prestas serviços de mentorias individuais, falámos já disso nesta conversa, ou seja, tens pessoas que individualmente te demonstram qual é a situação delas atual, os seus rendimentos, os seus gastos, créditos que possam eventualmente ter, e tu mostras como é que podem eventualmente até mesmo ganhar ou ter mais dinheiro com a mesma situação de vida. Quando alguém, tu de certeza que já foste impactado com muita gente que tem por vontade e decisão começar a investir. Naturalmente, outras que já investem e têm muitos erros que são extremamente comuns no que toca a este tema. Já foste impactado com eles. Quais são e como é que alguém que está a ver este episódio neste momento e quer começar a investir, como é que se pode antecipar a esses problemas e evitá-los?
a esses problemas ou erros, podemos ir mais pelos erros, ok. Lá está, falámos ao início, a questão do orçamento. Chegam muitas pessoas até mim que querem começar a investir. Primeira sessão, nós nunca nos vimos na vida, querem começar a investir e querem saber sobre isso, e eu pergunto, ok, então, e como é que está o teu orçamento? Eu não faço isso. Estamos, ok, lá está, por isso este é o primeiro erro, as pessoas querem começar a investir porque, felizmente, há um acesso à informação muito grande, é verdade. Infelizmente, acabou por se glorificar aqui o investimento como se fosse a melhor coisa do mundo e fosse super garantido, isso que não é. Pronto, e as pessoas vão atrás disso e percebem, depois lá está. E isto nem sequer estou a falar de esquemas ou de burlas financeiras, ok? Isso é uma outra categoria à parte, mas muitas pessoas que estão, ok, a partilhar bom conteúdo e conteúdo legítimo e verídico sobre este mundo, mas que passam só o lado bom, que é o investir e ganhar 10 ou 15 ou 20% ao ano e maravilha, e depois fazem-se uns gráficos, que aquilo nos gráficos, né, a gente mete um número no Excel, aquilo dá sempre certo, dá sempre um número que nós gostamos de ver. Então, eu acho que esse é um dos primeiros erros, é as pessoas irem muito atrás do investimento e esquecem-se de realmente tratar das finanças pessoais como um todo, em que o investimento é uma parte, naturalmente. Por isso, esse é o primeiro erro. Segundo erro, o sobreendividamento, claramente. E houve pessoas que, é verdade, foram surpreendidas de certa forma com esta questão da Euribor. E eu digo de certa forma porquê? Porque as pessoas, quando contrataram os créditos de habitação, naquelas folhas que elas não leram, estavam lá umas simulações, se a Euribor subir não sei quanto, a sua prestação vai ficar o dobro. Ninguém viu aquilo porque isto não vai acontecer. Já tinha acontecido. A Euribor já esteve por 2 vezes nos 5%, atualmente está nos 4%, por isso vamos ver o que é que ainda acontece, não é? Se já esteve, uma coisa que eu já aprendi é que por algo nunca ter acontecido não quer dizer que não vai acontecer. E mais importante, se algo já aconteceu, é muito provável que vá voltar a acontecer. E isto está-nos a mostrar novamente. Agora, o caso da Euribor já tinha subido muito e está a subir. Nunca tinha subido a esta velocidade, mas aconteceu agora. Pronto. Por isso, as pessoas poderiam ter visto esta questão. E houve pessoas que já estavam no limite com a Euribor de há um ano. A partir do momento em que isto começa a subir e vem as suas prestações no espaço de um ano a subir 60%, 70% em alguns casos, aquilo estoura. Por isso, as pessoas terem muito cuidado com o sobreendividamento, com o crédito, as pessoas fazem crédito para tudo. Casas, ok, não vamos conseguir, vamos ser honestos, mais uma vez, eu gosto de ser honesto nestas coisas. Qual é a probabilidade de eu conseguir juntar 200 mil euros para comprar uma casa a pronto? É possível, se eu quiser morar nessa casa aos 60 anos, aos 50, não é? Pronto, para uma casa, ok, recorrer a um crédito bancário, ótimo. Agora, para carros, para férias, para eletrodomésticos, para casamentos, calma, não é? Para cartões de crédito, que depois cartões de crédito fazem uns para pagar os outros e entram neste ciclo vicioso. O crédito é uma ferramenta financeira como outra qualquer, se for bem utilizada pode ser extremamente importante na criação de património, lá está, na perspectiva de investimento, e mais uma vez as pessoas não sabem fazer e depois cometem muitos erros e caem nos problemas. As pessoas usam o crédito para tudo. Porquê? O crédito era fácil e ainda continua a ser, apesar de agora estar mais difícil, mas ainda continua a ser demasiado fácil. A verdade é essa, os bancos e as financeiras em geral, foram demasiado permissivos, continuam a ser demasiado permissivos e depois aquilo estoura e pronto. E se calhar os próprios bancos ou as financeiras deveriam ter tido um papel mais rígido, mas também temos de perceber que isto é um negócio deles, por isso há aqui um sítio difícil para se estar. Depende das pessoas. As pessoas é que têm lá estar. Têm que saber os números, conhecer os seus números, fazer as suas contas. O sobreendividamento sempre apanhou muita gente, continua a apanhar muita gente na curva, como se costuma dizer, e acaba a ser um problema muito, muito frequente que eu vejo. Por isso estes dois diria que são assim os principais erros que vejo mais pessoas a cometer e que vem acima de tudo uma questão de planeamento. Certo. O que é comum, e lá está, o primeiro passo e muito abordado aqui, eu acho que a nível de finanças pessoais toda a gente fala desta forma, inclusive tu tens disponível um planeamento de gestão de orçamento pessoal gratuito, um Excel para poderem tratar desse assunto, por isso esse é o primeiro passo e obrigatório para qualquer pessoa, ganhe 800 euros por mês, ganhe 30 mil euros por mês, tem de tratar nesse sentido. Mas é muito importante quando falarmos de finanças, e lá está, é importante também duvidarmos quando disserem que os investimentos são certos e que vão ter rendimentos, e muitas pessoas naturalmente, como tu disseste, te procuram com essa ideia glorificada dos investimentos. Quando falamos em investimentos é incontornável o conceito de segurança. Ou seja, de que forma é que é possível gerirmos a segurança nos nossos investimentos? Quais são para ti as opções mais seguras e ao mesmo tempo mais rentáveis, digamos assim? Nós temos aqui a dividir isto logo em dois grandes grupos, o que é o capital seguro e o que não tem capital seguro.
Basicamente, poupança e investimento, ok? São coisas diferentes e ambas importantes. Nos produtos de capital seguro, estamos a falar dos depósitos a prazo, das contas de poupança, dos certificados da Forro, que falam-se muito aqui há uns meses e agora voltaram-se a falar muito porque até reduziram as taxas e não sei o quê. Nesse tipo de produtos nós nunca vamos conseguir coisas brilhantes. Nós neste momento, que eu tenho conhecimento, o melhor que se consegue são 5% e é só durante um ano e tem uma série de condicionantes, ok? Depois há alguns produtos neste momento que os bancos já estão a oferecer ali nos 3, 3,5, mas mais uma vez, ou é para novos clientes, ou tem um capital mínimo considerável. Exatamente, pronto. Aquele produto que eu diria que serve para toda a gente, ou genericamente falando, e que se consegue tirar alguma rentabilidade, continua a ser os certificados da Forro, mesmo com a redução de taxa. Aquilo que tinha que acontecer, aquela redução de taxa, eu já, desde o início do ano que andava a falar disto, que ia ter que acontecer mais cedo ou mais tarde, e acabou por acontecer em maio. Neste momento está a pagar uma taxa máxima de 2,5%, não é brilhante, mas são 2,5%, visto que as alternativas até há relativamente pouco tempo não eram assim tão boas e neste momento, lá está, os certificados da Forro, o mínimo são 100 euros e não há assim tantos produtos, eu não vou dizer que não há, porque poderá haver alguma coisa, algum depósito a prazo, alguma coisa que por 100 euros também me pague 2,5%. Desconheço, eu acho que continuam sempre ali ou no 0 ou no 1, algo do género. Por isso, nesse tipo de produtos de capital garantido, do que eu conheço e que funciona para a esmagadora maioria das pessoas, os certificados da Forro continuam a ser o mais adequado, ok? É preciso ter aqui algum cuidado, não se pode movimentar nos primeiros 3 meses, por isso se a pessoa tiver algum dinheiro de parte, por favor não o coloque lá todo, porque se tem um problema qualquer no dia a seguir, não consegue movimentar aquele dinheiro, ok? Por isso, o que eu costumo dizer é, parte esse dinheiro em 3 e coloca 1/3 a cada mês, assim quando colocar o último já consegue resgatar o primeiro e está descansado, ok? Quando entramos no outro mundo dos investimentos, é um mundo que vai desde as obrigações do Tesouro, que há pessoas que confundem com certificados de Tesouro e não são a mesma coisa, mas são produtos, lá está, muito seguros, até, lá está, às criptomoedas, ou ao Forex, também se falou muito do Forex, aliás, ainda se fala muito do Forex e raramente pelos bons motivos. Por isso há aqui um mundo inteiro de coisas para explorar e cada pessoa tem que perceber o que é que faz sentido para ela. Para mim, o que me faz sentido, há aqui 4, o que se chama classes de ativos, ou seja, tipos de investimento, vamos dizer assim, que para mim se enquadram neste grupo. Obrigações, ou seja, empréstimos a países ou a empresas que recebem uma taxa de juros, metais preciosos, principalmente o ouro, uma questão de proteção contra a inflação, não necessariamente pela rentabilidade, mas uma questão de proteção contra a inflação, a reserva de valor, que se fala muito até da Bitcoin, de ser eventualmente o novo ouro na reserva de valor, para mim continua a não ser, já falámos sobre isso. Ações, porque historicamente, em termos de rentabilidade, estão lá. E imobiliário. Imobiliário pode ser físico, pode ser de arrendamento, pode ser de revenda, pode ser através de fundos de investimento, pois obviamente dentro dessas 4 categorias há muitas formas de conjugar isto. Mas eu diria que quem tiver um produto de, lá está, de capital garantido, certificado da Forro, por exemplo, e um produto de cada um destes 4 grupos, digamos assim, e obviamente estamos aqui a simplificar muito a questão, tem uma carteira muito bem diversificada, porque a verdade é que se eu tiver a minha poupança no certificado, tenho um fundo ou um ETF, que é essencialmente a mesma coisa, de obrigações do mundo inteiro. Tenho o ouro, a acompanhar o preço do ouro. Tenho um ETF ou um fundo de ações do mundo inteiro. Também tinha de obrigações, agora tenho de ações. E tenho alguma componente de imobiliário, físico ou não, depois depende, são coisas muito diferentes, eu estou muito bem protegido, porque o que é que acontece nestas 5, ou nestas 4 classes, na verdade? É o que tem uma coisa muito importante e que não se fala o suficiente, que é correlação negativa. Correlação é uma medida estatística que mede como é que 2 variáveis se comportam no mesmo momento. E neste caso é como é que, no momento em que as obrigações sobem, o que é que acontece às ações, aplicado aqui. E elas têm muitas vezes correlação negativa, ou seja, mexem-se em sentido contrários. E isto é o que se chama diversificação, se fala muito. E isto é uma diversificação bem feita. Eu posso ter 50 ações, minha diversificação é 0. E aqui, com 4 produtos, é uma diversificação bem feita. Por isso, eu diria que de uma forma assim simples, obviamente, há pessoas que depois não querem ações, não querem imobiliário, não querem... Tudo bem. Exatamente, depois conjugam isto de formas diferentes, mas assim de uma forma resumida, sem querer fazer disto uma receita para todos, porque não é, mas de uma forma resumida, estas 5 classes de ativos, digamos assim, são o que me faz sentido. Olá, meus amores. Comedy Night, dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro. E depois vou dar um salto ao Montiús no dia 9 de setembro. Isto aqui sem o pessoal não é a mesma coisa. Ai, pai, está tristinho.
Nessa parte da diversificação da carteira também é um tema muito, muito cobiçado e existem muitas fórmulas, digamos assim, para tratarmos e gerirmos aquilo que é o nosso dinheiro. Vi há dias uma divisão e fui impactado com ela em percentagens que poderíamos tratar do nosso dinheiro desta forma. 33% do nosso dinheiro investirmos ou pouparmos, outros 33% para as necessidades de vida, falamos das rendas da casa, supermercado, etc. E 33% para o lazer ou para as coisas que queremos, o que queremos comprar. Queria-te perguntar se concordas com isto e, de uma forma muito sintética, que digas qual é a divisão que tu te reges mais e que aconselhas a que as pessoas sigam. Essa divisão faz-me todo o sentido, não necessariamente em percentagens, e já lá vamos chegar, mas em termos de 3 grandes grupos, seja necessidades, desejos, poupanças ou investimentos. Completamente de acordo, é a divisão que eu próprio faço, é a divisão que eu ensino, e isso faz todo o sentido. Ou seja, nós temos as coisas que temos que ter, as coisas que queremos ter e depois as poupanças. Em relação a percentagens, eu sigo uma regra diferente que é o 50-30-20, ou seja, 50 em necessidades, 30 em desejos, 20 em poupanças. Okay? Há quem troque e faça 50 em necessidades, 20 em desejos e 30 em poupanças. Ok, é legítimo. Exatamente, pois cada um adapta isto um bocadinho melhor. E isso para mim é bom porque lá está. E retomando um bocadinho a nossa conversa anterior, é legítimo eu achar que consigo pagar as minhas necessidades com 1/3 dos meus rendimentos? Bem, se com 50 já é um desafio muitas vezes, com 1/3 então pior ainda, não é? E por isso, essa divisão nesses 3 grandes grupos, completamente de acordo, faz-me todo o sentido fazê-lo. As percentagens, eu sigo uma coisa um bocadinho diferente, que acho que está mais adequado, pelo menos à minha e o que eu acredito seja a realidade da maioria das pessoas, ou pelo menos a questão dos 50% em necessidades não tem sido fácil para muitas das pessoas e é um dos pontos de discussão, é se é possível ou não, mas ainda assim é um objetivo. Mas sim, essa divisão faz-me sentido e toca aí num ponto importante que é gastarmos dinheiro naquilo que nós queremos, não necessariamente naquilo que nós precisamos. Porque há muitas pessoas, e uma coisa que também se glorificou muito nos últimos anos, que é a independência financeira, o FIRE. De repente, toda a gente a alcançar o FIRE e vamos ser uma nação de reformados aos 30 anos. Isso, na minha opinião, isso é uma ilusão para a maioria das pessoas. E temos alguns exemplos nos Estados Unidos, realmente pessoas que o conseguiram fazer aos seus 30 e tal, 40, reformaram-se completamente, mas viveram, lá está, em casa dos pais até essa idade, a comer, passa a expressão, arroz com salsichas todos os dias, para conseguirem poupar 70, 80, 90% do seu rendimento. Isto é uma vida feliz? Para mim não seria seguramente, não é? Cada um sabe de si. Para mim não era. Para mim pagar contas, e mesmo vamos assumir uma divisão 50-50, 50 a pagar contas, 50 a poupar ou a investir. Eu seria uma pessoa extremamente infeliz, não podendo ir jantar fora, por exemplo, quando eu quisesse. Isto é uma questão de equilíbrio, a verdade é essa. E eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, o grande problema, o grande desafio das pessoas é a paciência e o tempo. As pessoas querem tudo agora, querem tudo rápido e então embarcam nestas ideias um bocadinho extremistas e normalmente corre mal. Se as pessoas levarem uma vida um bocadinho mais equilibrada, vão beneficiar muito mais, vão aproveitar muito mais, vão ser muito mais felizes e vai correr tudo muito melhor. E eu acredito que esse equilíbrio da vida das pessoas não passa só pelas finanças pessoais e este podcast trata também como ser principal o Conversas de Mudança, a mudança em todas as áreas da nossa vida. Tu não necessariamente sendo especialista em finanças pessoais abordas só estas questões e preocupas-te apenas com isto e com o teu dinheiro e existem outros temas que devem ser naturalmente priorizados como a saúde, o bem-estar físico, psicológico. Estes certamente têm uma influência naquele que é o teu caminho enquanto empreendedor, nos teus negócios, na tua vida pessoal, na relação com a tua mulher, eventuais filhos, ou seja, quais são os ideais pelos quais segues de uma forma resumida e o que é que aconselhas às pessoas fazerem para estarem automaticamente, não só falando de dinheiro, mas para diariamente que possam ser mais felizes, estarem um passo mais próximas dos seus objetivos e eventualmente aquela questão que se fala do 1% melhor todos os dias. Certo, o bem-estar físico eu acho que é a base de praticamente tudo. Aliás, vou reformular. O bem-estar psicológico é a base de tudo, porque nós podemos estar impecáveis fisicamente, mas se tivermos a nossa cabeça completamente destruída, vamos ser igualmente infelizes. Por isso, até vou recuperar e falar que o bem-estar psicológico é a base de tudo isto. E há muitas pessoas que estão muito mal psicologicamente e ou não sabem, ou não se aperceberam, ou não querem saber, ou têm vergonha de dizer. E felizmente também é uma coisa que se fala cada vez mais do bem-estar psicológico, das pessoas estarem bem mentalmente, tratarem delas e do seu bem-estar, e isso é extremamente importante. E as pessoas lidarem com os seus problemas que todos temos.
Há um podcast muito famoso que é o Todos Somos Malucos, acho eu, ou Somos Todos Malucos, algo do género. Não querendo aqui fazer publicidade à concorrência, mas acho que é uma boa concorrência até para se ter, de certa forma, quem sabe um dia, aqui uma parceria entre todos, em que se fala muito dessa perspectiva, porque o Raminhos, o host desse podcast, ele fala abertamente sobre isso, sobre as suas coisas, os seus problemas, as suas maluquices, e isso é extremamente importante. Bem, as pessoas fazerem esse caminho, é um caminho duro. Eu nunca disse isto no podcast, mas eu também já tive esse caminho que eu fiz e continuo a fazer, obviamente, como foi um caminho que começou há 6, 7 anos. Nunca falei sobre isto abertamente, por isso é um bom ponto de vista. Exatamente, é a primeira vez. Foi um caminho que começou há 6, 7 anos sensivelmente, com uma fase inicial muito dura, mas que foi essencial para conseguir tudo o que veio. Lá está, o estarmos aqui está a acontecer porque passei por isso. Porque se tivesse feito conta que aquilo não estava a acontecer e não quisesse lidar com aquilo, seguramente que a minha vida seria hoje muito diferente, para pior, assumo, do que é. Por isso, o bem-estar psicológico é o essencial, o bem-estar físico, a pessoa ter uma boa alimentação, cuidar de si em termos de desporto, e não é desporto necessariamente ter toda a gente se inscrever no ginásio, ou toda a gente fazer um desporto específico. Não, as pessoas mexerem-se, movimentarem-se, depois caminhada diária, mas há pessoas que gostam de andar de bicicleta, há pessoas que gostam de nadar, há pessoas que só gostam de andar, cada um gosta do que gosta, mas haver um movimento físico, há uma atividade física regular. A procura do conhecimento em tudo, na verdade, lermos, foi um hábito que é muito raro as pessoas ler regularmente, todos os dias, 10 páginas, 20 páginas, que é uma coisa que lhes interessa, e não é ler as revistas das fofoquices. Num dia de praia, pronto, a malta quer saber o que é que a Cristina Ferreira andou a fazer nas férias, está bem, não é por aí, não é por aqueles 15 dias. Agora, nos outros 340, leiam sobre alguma coisa que lhe interesse, leiam sobre a história de uma pessoa que as inspira, na qual se revejam, o que é que ela aprendeu, leiam tecnicamente sobre um tema que lhes agrada, seja finanças, seja marketing, seja desenvolvimento pessoal, seja o que for, ouçam podcasts, vejam vídeos, consumam conhecimento diariamente na perspectiva, lá está, de 1%, saber 1% mais. No final, eu diria que é tudo uma questão de equilíbrio. Porque se nós nos dedicarmos só ao físico vai correr mal, se dedicarmos só ao dinheiro vai correr mal, só ao conhecimento vai correr mal, e é sempre uma questão de equilíbrio. Tentarmos equilibrar estas vertentes diferentes, naturalmente, parte social, já ia esquecer, é extremamente importante, amigos, família, companheiros, companheiras, filhos, seja o que for, uma vida social saudável. Equilibrarmos tudo isto não é fácil, mais uma vez, dá trabalho, e há momentos da vida em que às vezes temos de dar prioridade mais a um lado do que ao outro, é o que é, faz parte. Ela está para quem está no caminho do empreendedorismo, às vezes o lado do trabalho acaba por ocupar, vou dizer, mais do que devia, e deixamos outras coisas para trás, mas é tentarmos, na medida do possível, que haja uns outros dias em que é ao contrário e tentamos equilibrar. É uma questão de equilíbrio, não é o dia-a-dia, não é o mês a mês, é o ano a ano. As coisas fazem-se, nós vamos viver em média 81 anos, é o que dizem as estatísticas, é muito tempo. As pessoas tenham calma, vão fazendo as coisas com calma e vai tudo ficar bem, como se dizia na altura do Covid. Exatamente. E acima de tudo, acho que assumir essa maturidade de que não é fácil, mas tem de existir um equilíbrio. E o objetivo mesmo deste podcast, e pelo qual rejo tão bem todo o trabalho, é mesmo esse, é incentivar a mudança. Porque eu acredito mesmo que a mudança acaba por ser sempre positiva. Foi um pouco de uma forma natural que este conceito se aliou a todo o meu trabalho, e é um tema que se fala por muitas pessoas, mas eu acredito fortemente nisto, que é a mudança em todas as áreas da nossa vida. Falamos de dinheiro, de saúde física, de bem-estar, é sempre importante, e se for bem estabelecida e bem organizada, acaba por ser feita da melhor forma. Por isso, para todas as pessoas que nos ouviram aqui até ao quase final da nossa conversa, que acho que foi muito produtiva e falámos sobre temas extremamente importantes, eu quero crer que a situação financeira, mas todos os temas que nós abordamos aqui, está nas nossas mãos, e nós temos 2 caminhos: vivermos a lamentar-nos, seja com os impostos, com as taxas associadas às finanças pessoais, lamentar-nos com o nosso trabalho e com o nosso modo de vida, ou então contornarmos isto, arranjarmos soluções e gerir de forma mais eficaz, sejam os nossos rendimentos, seja a nossa felicidade ou o bem-estar físico ou psicológico. Por isso, a liberdade financeira, eu quero crer e deixar este lembrete no final, que acredito que é muito mais do que apenas números numa conta bancária. Ao falarmos em liberdade financeira, falamos também em segurança, em paz, em conforto, e até mesmo numa forma mais prática de vivermos os objetivos e as experiências que ambicionamos para a nossa própria vida. Por isso,
Sérgio, muito obrigado por esta conversa, Obrigado, que não tinha dúvidas que agregasse muito valor, mas fico sempre surpreendido. E como forma de finalizar, queria-te pedir que dissesses algum conselho ou uma frase, uma coisa simples que incentive esta mudança e que digamos que motive neste final de episódio. Epá, mexam-se, façam coisas, não estão contentes com aquilo que têm, seja lá o que for, seja financeiro, físico, mental, vão atrás disso, vão fazer diferente. O tempo que perdem a queixar-se sobre essa coisa que vos deixa infelizes, usem esse tempo a fazer alguma coisa em relação a isso, em vez de assumirem, isso é uma coisa também muito portuguesa, não é? É assim, estamos mais ou menos, vamos andando, aquela coisa do vamos andando é uma coisa muito portuguesa. Não, mas a vida não é para ir andando, a vida é para fazer coisas muito bem feitas e muito melhores. Por isso, rodeiem-se também das pessoas que os vão ajudar, isso é muito importante. Nós rodearmos as pessoas que lá está, quando eu disser, isto está mal, se alguém me disser, pois está, isto realmente está muito difícil, o que é que eu vou fazer? Vou ficar na mesma. É preciso reavaliar. Não é? Por isso, rodeiem-se das pessoas que vos vão desafiar e que vos vão ajudar, aproximem-se dessas pessoas e naturalmente afastem-se daquelas que não vão contribuir em nada nesse caminho. Acima de tudo, mexam-se, vão atrás daquilo que querem, cada um quer coisas diferentes e nós falámos aqui de muitas ideias e muitos conceitos. Cada um quer coisas diferentes, ótimo, ainda bem, as pessoas são todas diferentes, maravilha, porque senão era um problema, se toda a gente quisesse o mesmo, era um problema. Como toda a gente quer coisas diferentes, vão atrás delas, façam o que é preciso fazer, deem-se a esse trabalho naturalmente, dediquem esse tempo e essa energia, mas vai valer a pena. Fica o mote dado. A Real Events traz novos serviços ao mercado. Organiza festas particulares com base nos gostos individuais de cada cliente, gera a organização de eventos festivos e elabora ainda a produção audiovisual e respectiva decoração dos espaços. Se estás interessado, contacta através das redes sociais. É a casa do nosso podcast, a Mangi, situado em Passos de Ferreira, local que habitualmente frequento. Como momento exclusivo do nosso podcast, temos o Mangi Taste. Como é hábito da Mangi, o foco está em bem receber os clientes. E eu não podia deixar de cumprir a tradição e acabei por bem receber hoje o nosso convidado, Sérgio Rodrigues. Para isso, vamos a provar o tiramisu de bola de Berlim, sobremesa exclusiva do Mangi. É 10. 10. É melhor que investir no S&P 500. É muito bom. Eu não estou a dizer isto para a câmara, mas é mesmo muito bom. É engraçado porque o creme, ele está aqui, não é? E vê-se bem. Mas mal se sente, mas sente-se o suficiente para não ser... Porque senão é estranho, pois acho que o sabor do tiramisu normalmente é aquele café e o chocolate, com o creme ficava um bocado esquisito se fosse muito creme. Está mesmo no ponto. Muito bom.